Como é que eu poderia fazer o meu processo aqui não precisar utilizar a função de delay para perder tempo, ou seja, para gastar ali quase 1000 milissegundos para cada um segundo, né, exato, ele atualizar o valor do tempo, né, incrementar o valor do tempo. Existe um recurso no Arduino que se chama, um recurso não, né, uma função no Arduino que se chama milis. E eu vou até colocar aqui, ó, milis, abre e fecha, acho que já vai, isso aqui, ó. É uma função que utiliza um recurso de temporizadores que tem dentro do Arduino, né? Esse milis aqui está, de novo, né, fazendo uma referência para vocês procurarem referências de texto aqui dos manuais oficiais do Arduino. Então, tá, inclusive está em português aqui, tá tranquilo de vocês entenderem com códigos de exemplo e tudo mais. Né? Qual que é a ideia desse cara aqui? Esse cara é uma função que utiliza um sistema de temporizador do microcontrolador, que a cada 1 milissegundo ele incrementa o valor, um valor aqui que essa função retorna. Né? Então, se eu executar essa função, ele vai me retornar o valor de incremento desde que você ligou o Arduino. É o que ele está falando aqui nesse texto. Como é um valor que, se não me engano, ele é um valor long, né? Um valor, acho que é de 32 bits, se não estiver enganado. Ele vai incrementando a cada 1 milissegundo e ele vai crescendo, né, a cada milissegundo. Só que ele consegue guardar informações até zerar em aproximadamente 50 dias. Ou seja, vamos supor que ele só conseguisse guardar de 0 a 10. Quando chegasse no 10 e incrementasse mais uma vez, ele ia zerar e começar de novo. Né? Isso aqui significa que ele consegue armazenar uma quantidade de milissegundos equivalente a aproximadamente 50 dias. Só então, né, um próximo incremento, aí ele zera e começa de novo. Então, quer dizer, dá para guardar um número grande pra caramba aqui, né? Dentro dessa variável, ou dentro desse recurso aqui de contar milissegundos. E a gente pode utilizar esse milis para trabalhar com essa questão de tempo. Então, eu vou pegar esse mesmo código que a gente tem aqui e vou fazer mais uma alteração, né, nele para a gente trabalhar com esse recurso. Eu vou acrescentar aqui, eu vou criar, na verdade, uma variável. E vou criar uma variável e eu vou usar duas palavrinhas aqui que eu ainda não usei. Ó, unsigned long e vou chamar de relógio. Ponto e vírgula. O nome da variável é relógio. Ela é uma variável do tipo long. Long é um valor maior do que int. Int, se eu não me engano, é 16 bits. Long acho que é 32, se eu não estiver enganado. Depois a gente consulta lá a documentação. E unsigned significa que ele não tem sinal, ou seja, ele é só positivo. É como se fosse o módulo do valor. Né? Então quer dizer que ele consegue ocupar exatamente os 32 bits com valor positivo. Isso dá a vantagem da gente ter uma variável que armazena um valor bem grandão. Né? Eu vou pegar esse valor aqui, né, e vou colocar aqui relógio igual a milis. O que significa? Então, quando ele rodar o void setup, ele vai armazenar em relógio o valor que essa variável milis vai retornar para a gente. Essa variável milis, no momento que eu ligar, energizar o Arduino, ela já vai estar contando. A cada 1 milissegundo ela está contando. Então, no momento que eu olhar, ele vai armazenar um valor. Né? É como se eu estivesse olhando para o relógio naquele momento. O relógio está marcando lá, sei lá, 200. Né? Como é que eu faço para saber que passou um segundo? Eu tenho que ficar monitorando esse milis para saber se chegou a 1200 o valor que ele está retornando. Porque na primeira vez que eu olhei estava 200. Um segundo depois significa que passou 1000 milissegundos. Então, quando eu olhar de novo para ele, ele estiver marcando 1200, significa que passou um segundo, que era o que eu estava esperando, né? Então, eu só estou fazendo uma verificação no primeiro momento, guardando no primeiro momento, só para eu ter uma base e uma referência, tá? Agora eu venho aqui no meu void loop e eu não vou mais precisar utilizar esse delay. Eu posso remover ele. Mas ao mesmo tempo, eu vou ter que olhar para essa minha variável milis, para essa minha função milis, para ver se ela retorna o valor que eu preciso. Então eu vou fazer um condicional, uma coisa bem simples.
Eu vou olhar o milis e verificar se ele é maior ou igual. Eu vou colocar maior ou igual só para ter uma garantia de que se passar 1 milissegundo a mais, ele ainda vai continuar tendo validade aqui nesse teste condicional, né? Vai ser maior ou igual ao relógio mais 1000. O que significa isso? É o que eu tinha comentado quando eu falei do milis, né? Então eu olhei para cá. Bom, no primeiro momento deu 300. Então, conforme o meu programa está rodando aqui, toda hora eu olho para o milis. Quando ele for igual a 300 mais 1000, ou seja, 1300, significa que passou 1000 milissegundos. Se passou 1000 milissegundos, passou 1 segundo. E aí, depois de 1 segundo, o que eu faço? Tempo. Mais. Incremento o tempo. Já estava aqui, mas eu vou excluir. Né? Além disso, eu preciso olhar de novo, marcar de novo a minha referência do milis, né? Então eu vou pegar relógio e vou fazer igual a milis, abre e fecha parênteses. Então ele atualiza ali o valor do relógio. Agora, né, exatamente agora deu o valor de 1300, né? Se eu usar aquela referência do 300 que eu falei, então agora o relógio vale 1300, né? Agora, mais 1000 vai dar 2300, então ele fica de novo monitorando o milis para saber se ele já chegou ali no valor de 2300. E, ou seja, a cada 1 segundo exato, ele vai incrementar o valor de tempo, independente do que está acontecendo. E ele não vai prender o meu código naquele delay. Ele não vai ficar preso no delay, perdendo tempo sem fazer nada. Ele faz essas linhas rapidinho, faz um teste rapidinho, se precisar atualizar aqui ele atualiza, se não, ele passa batido e continua repetindo o resto. Tá? Não sei se deu para visualizar, mas vamos executar isso daqui para ver o sisteminha funcionando. Né? Aqui, ó, ele dá a impressão de que está um pouco lerdo. Isso aqui, o motivo disso é o nosso simulador. Só que a gente pode ter uma referência de que está certo ou não, porque ele tem um temporizador aqui no nosso simulador. Está indicando 6 e está batendo com o 6 aqui do nosso display. Então, quer dizer, se o nosso simulador está meio lerdo, né, na estrutura interna dele, no funcionamento interno dele, a gente consegue compreender que está correto, porque mesmo que ele esteja lerdo, o valor de 1 segundo no simulador está correspondente ao valor desses 1000 aqui que a gente está contando para atualizar o valor da contagem. Né? Então está dando 15 segundos aqui, está dando 15 aqui também. Então está tudo certo. E agora ele está totalmente sincronizado. Se eu apertar aqui o meu botão de incremento, é instantâneo. No que eu aperto, ele já incrementa. Porque ele está o tempo todo atualizando o display aqui. Não está perdendo tempo lá com aquele delayzinho que a gente estava colocando no meio do caminho. Essa ideia vocês podem utilizar para qualquer situação que envolva passagem de tempo. Se eu for fazer um semáforo, por exemplo, e fazer o intervalo das fases, vocês podem executar a mesma lógica, sem usar um sistema ali de delay, né? Então, sem precisar ficar perdendo tempo sem fazer nada. Então, você otimiza a execução aqui dos seus códigos. E aí você pode até usar a mesma referência para coisas diferentes. Ah, mas o tempo pode alterar, não pode? Bom, então eu posso fazer aqui, ó, usar aqui os nossos recursos, criar aqui uma macro, define, como que eu posso chamar isso? Período? Período 1000. E aqui, no lugar desse 1000, eu coloco período. Só para dar um nome para esse valor. E aí, se eu quiser alterar esse valor, né, fica mais fácil. E posso criar vários defines diferentes, com período 1, período 2, período 3, ou período do vermelho, período do verde, período do amarelo, se eu estiver fazendo lá um sisteminha de semáforos. Então fica um pouco mais dinâmica a minha programação. E agora eu consigo fazer coisas mais sérias, né? Agora eu consigo fazer coisas mais inteligentes aqui utilizando esse recurso. Né? Então, olha só, aperto aqui quase que instantaneamente ele altera lá, aperto aqui instantaneamente ele zera aqui o valor das variáveis, né? Então a gente está utilizando aqui uma mescla de duas coisas novas aqui, né? A gente está utilizando as interrupções, né? E a gente está utilizando ali esse milis, que é uma função que retorna um valor de contagem do Arduino que é incrementado, né, a cada 1 milissegundo.